abraço, minha gente, aqui comigo. Estamos começando mais um Jogada de Classe. Hoje, sexta-feira, sextou, né? Dia bom, porque daqui a pouco cada um toma seu rumo. Eu, se Deus quiser, vou indo lá para minha querida Fortuna de Minas. Já deixar um abraço pro pessoal de Fortuna de Minas lá. Minha terrinha, minha segunda terrinha, né? Que a primeira é Conceição do Mato Dentro. Mas, enfim, estamos aqui ao vivo com a mesma alegria, com a mesma... amor, com o mesmo entusiasmo, uma coisa que foi um pouco complicada, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É que a gente está muito satisfeito e feliz em estar com vocês aqui todos os dias. Isso é absolutamente certo, isso é claro. Bom, programa de hoje com muitas boas notícias. O Cruzeiro, o sócio reconstrução. Falei bonito? Sócio reconstrução. Cada dia um termo novo, né, Luiz Carlos? Que é bonito. Sócio reconstrução. Mas é isso mesmo. O Cruzeiro precisa ser reconstruído. E quem vai reconstruir este Cruzeiro é você, torcedor, com a sua ajuda. Porque não tem outro jeito. Falta tudo no Cruzeiro. E é muito dinheiro que está faltando. Muito dinheiro porque levaram muito, erraram muito. Então, o sócio reconstrução é para que você, torcedor, possa ajudar a reconstruir o Cruzeiro, pelo menos na parte financeira. E a partir daí, à medida que entrar dinheiro, naturalmente, aqueles que estão gerindo o clube, que estão comandando o clube, que estão fazendo com que o clube volte à sua normalidade, possam, todos eles, usar esse crédito que vai cair. E, aliás, parabéns, ficou muito organizado, muito bem feito. E está sendo um sucesso até agora. A expectativa é que se chegue a 100 mil torcedores. Nós vamos saber dos nossos companheiros aqui se realmente pode até passar ou que se não chega nisso aí, mas o entusiasmo da torcida do Cruzeiro é muito grande. Já o Atlético, o assunto de ontem, que ainda permanece em pauta, é a questão do Diego Tardelli. Vem, não vem, né? Uns defendem com muita vontade a permanência dele, a vinda dele para cá, a volta dele para cá. Foi um grande jogador realmente, mas eu não sei se a essa altura dos acontecimentos, com a idade que está, com o que gosta de ganhar, né? Não vou nem dizer que ele não mereça ou que mereça, isso não é problema meu, mas o que ele gosta de ganhar, se realmente compensa trazer o Tardelli. E os demais times brigando, lutando, trabalhando dia a dia para que este Campeonato Mineiro, que está batendo as portas, porque terça-feira a bola começa a rolar para valer. Então, esses times estão se preparando. Vamos ver o que vai acontecer. Eu até gravei agora uma matéria para um programa lá do Rio de Janeiro e eu disse que será um campeonato atípico. Concordam comigo? Começando por você? Boa tarde, Orlando, e a todos que nos acompanham. Com certeza, né, Orlando? É um cenário diferente para esse Campeonato Mineiro do que nós tivemos nos últimos anos, a começar pelo fato de o Cruzeiro ser um time de Série B agora, o que nunca tinha acontecido. E também passa pelo time que vai ser montado pelo Cruzeiro, pelo uso, né, muito maior de garotos jovens, o que aumenta a responsabilidade, na minha opinião, do título para o lado do Atlético. Temos também o América, que apesar de não ter subido no ano passado, vem montando um time forte para essa temporada, né, dentro da sua estrutura, dentro das suas possibilidades. Então, eu acredito que vai ser um campeonato em que os times do interior possam ter mais chances contra os times da capital, não só pelo fato do Cruzeiro estar na Série B, mas porque eu acredito que o nível vem aumentando mesmo com o passar dos anos, mas ainda não muda, na minha opinião, a superioridade de Cruzeiro, Atlético e América. Agora, eu acho que o mais interessante, talvez, o que todo mundo está esperando, é como vai ser o embate do Cruzeiro contra os outros dois times da capital, agora num formato de equipe totalmente reformulado. E aí, Luiz Carlos, mais uma palavra aí diferente, um pouquinho diferente dentro do contexto do futebol, né? Um campeonato atípico. Um abraço para você, para a turma toda, pessoal de casa. Um abraço para o Muraí Caetano, chefe. Grande Muraí. Mandou um abração para você, para a turma toda. Está esperando a gente lá. Paulinho não sai de lá, porque adora um peixe frito. Né? Muito bem. Não, basta você ver a proeminência aqui, né? Aí, ó. Feijão tropeiro, lá no Muraí. Eu acho que no campeonato vai ser atípico, não. Vai ser atípico para o Cruzeiro. Sim. Porque a Série B está acostumada a ter grandes times lá, Palmeiras, Atlético, quem mais? Fluminense já foi, Corinthians já foi, né? Internacional já foi, Grêmio já foi. Essa turma toda já deu um passeio aí pela Série B. Atípico que é o Cruzeiro, a primeira vez nessa história bonita do Cruzeiro aí, né? Que ele vai disputar a Série B. Né? Mas é um campeonato perigoso, um campeonato complicado a Série B. Eu acho que ele é muito mais complicado que a Série A. Primeiro que você viaja para lugares aí... Eu viajei com a América ano atrasado, sei lá, em alguns lugares aí, brincadeira.
o hotel não é um hotel 5 estrelas na Série B. Então, alguns jogadores acostumados com Série A vão estranhar um pouquinho. Porque às vezes tem lugar que nem tem um hotel 5 estrelas. O campo, o estádio, a maioria não são bons estádios, né? São estádios menores, com um gramado mais deficiente. E é um campeonato muito pegado. Você vai lá, se o cara não tiver força mesmo, muita força física, não adianta time de toquinho, de muita classe, em Série B, não. Né? Então, eu acho que vai ser muito atípico. O Cruzeiro vai estranhar bastante, porque é uma baita de uma novidade na vida do Cruzeiro, né, Paulo? A Série B, sim. O Mineiro, eu tenho entrevistado lá na Rádio Inconfidência, né, os representantes, técnicos, inclusive, dos times do interior. Poucos times com jogadores conhecidos, aliás, poucos jogadores conhecidos, a verdade é essa. Ontem, por exemplo, na Inconfidência, no Esportes pelo Ar, eu pude conversar com o diretor executivo da Patrocinense, o Pedro Coelho. Conversei com o Paulo Campos, lá do Tupinambás também, com o Nedo Xavier, né, lá no o infindável Nedo Xavier, lá no Boa, e trouxe também mais um aqui de cabeça, eu não estou lembrando, sim, o técnico Gripe, Marcos Paulo Gripe, lá da Caldense. Então, assim, até perguntei a todos, mas como é que está a formação do elenco e tal, jogadores conhecidos? A maioria não tem jogadores tão conhecidos assim, então até os times do interior tiveram que digamos assim, se reprogramar, né, se refazer, e a montagem do elenco ficou nesse sentido. Então, o Campeonato Mineiro, para mim, nível técnico baixíssimo, e é uma boa oportunidade para que, no caso, Cruzeiro, para que Atlético, para que América façam seus testes. É claro que precisam vencer, porque tudo é resultado, né? Tudo é resultado, mas é um campeonato de nível técnico baixo e não dá para o torcedor, já estou falando aqui de uma vez, né? Cornetar de cara, assim, o time do Cruzeiro, por exemplo, que até outro dia não tinha nem time. Né? Não tinham nem 22 jogadores para treinar na Toca da Raposa. Verdade. Não tinha 2 times. O goleiro, o Vitoreu, estava indo para a linha. Ou seja, não tinha nem jogador de linha para completar. Então, assim, não estou tirando a isenção aqui do Adilson, não é. Time grande, Cruzeiro tem que ganhar, tem que se formar e tal, mas dá para tirar o pé um pouquinho no início aí, porque o Adilson vai ter muito trabalho. E no caso do Atlético, é o grande favorito para esse campeonato, leva essa responsabilidade nas costas, não há como tirar. O Atlético entra no campeonato já favorito. Muito bem. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você, meu caro Alain. E o Cruzeiro hoje lançando o sócio Reconstrução. Como é que você já acompanhou naturalmente pelas redes sociais, já ouviu, já passou por lá, etc. Vai ser sucesso? Já é sucesso? Orlando, o Cruzeiro para fazer, primeiro, né, boa tarde a você, aos amigos que nos acompanham. Para fazer o sócio Reconstrução vingar, o Cruzeiro precisa basicamente de algo que ele tem de sobra, que é o torcedor. A força do torcedor cruzeirense é muito grande. O Cruzeiro, ano passado, mesmo aí caminhando, tudo que a gente já falava aqui, o que podia ver, caminhando para a Série B, o torcedor não abandonou. Teve muita gente no estádio, mesmo nos jogos mais difíceis, os piores resultados do Cruzeiro. O que o torcedor cobra para fazer parte desse processo de reconstrução é basicamente transparência. Então, isso ele vai exigir desse conselho gestor que vai administrar, porque o cara, para botar dinheiro num clube como o Cruzeiro hoje, nós não estamos falando da instituição Cruzeiro ao longo da história, mas o momento vivido pelo Cruzeiro, o torcedor ou ele tem que ser, de fato, como é, muito apaixonado para poder não pensar nas consequências. Porque o cara põe o dinheiro dele suado, que ele trabalha para ganhar, ele quer, no mínimo, saber o que vai ser feito. R$12 é pouco. É seu dinheiro, é fruto do seu trabalho. Então, o que você quer? Eu contribuo e quero ver o que vai ser feito com isso. Que é a promessa do Conselho Gestor, inclusive, de ter um site para divulgar o que entra e o que sai, com o que sai e quando está saindo esse dinheiro. Então, com essa ideia, eu acredito que pode ser sucesso, sim. Acho que essa meta de 100 mil sócios é completamente factível, é fácil, sim, do Cruzeiro atingir, desde que os primeiros sócios... Foi entrando o sócio já tem que ir mostrando com o que é feito o dinheiro, que isso atrai a entrada de novos torcedores para esse programa. Já existe o site, né? Já está no ar. Já está com cerca de 7 mil sócios. Evidentemente agora, né? que demora um pouquinho para... Já tinha 25 mil cair tudo direitinho. Esperando, porque é sempre assim, nesse começo, quando abre o site, vai aquela multidão, o servidor não dá conta, mas depois aquilo vai se ajustando e aí os torcedores conseguem aderir ao programa. O que vai mandar nisso aí é o campo. Ah, com certeza. Né? Não há como negar. Pode ser que feche hoje com 50 mil, né? E aí, com o passar dos jogos, a gente vai ver a adesão. Então, se o time também não corresponder em campo, futebol que manda, já diria
Alexandre Calil, hoje prefeito de Belo Horizonte, é bola na casinha. É verdade. Bola na casinha é o que manda em tudo. O resto depende da bola na casinha. Se o time começar a ganhar, isso dispara. Mas é verdade. Pois é. Agora, dispare aí também a sua boa vontade, o seu pensamento, a sua decisão em comprar carro, moto ou casa própria e, naturalmente, você vai buscar o que existe de melhor, que é a Multimarcas Consórcios. Faça consórcio e a melhor dica, meu amigo, é procurar a Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros. Ligue agora, tem gente lá esperando a sua ligação, pode ligar, garanto. É o 3036 1688 ou acesse o site da Multimarcas Consórcios, que é www.multimarcasconsórcios.com.br. Nós já estamos aqui na tela, depois coloca para mim aqui, só mostrar e depois a gente vai fazer um apanhado com vocês aí de tudo isso. Está aqui, ó, sócio reconstrução, valor único R$12. Dá tempo de mostrar agora? Vamos saber da nossa 30 segundos, então dá. Essa é a marca que o Cruzeiro, né, colocou para o torcedor, lá no seu site oficial, tá certo? O cartão novo também, né? Isso. Os sócios vão receber. Leia para nós, por favor. Bom, de modo geral, aí algumas particularidades desse sócio, então, né? Ele tem um valor menor do que todas as demais categorias que já existem, que é um valor único de R$12. Uma outra diferença é que um mesmo CPF pode ter várias contas. Isso não significa que aquela pessoa vai receber, por exemplo, 5 cartões, mas isso significa que ela vai ter o direito de comprar ingressos baseado no número de contas que ela tiver titulares no seu CPF, né? Também outra novidade é que os sócios de outras categorias, como a Cruzeiro Sempre, que é uma categoria muito popular, também podem aderir ao sócio reconstrução e terem essas duas contas ativas ao mesmo tempo. E uma outra coisa que muita gente estava questionando é quais seriam os benefícios de ter esse sócio, né? Ele vai ter prioridade na compra do ingresso pela internet, assim como já acontece com as demais categorias, mas não vai ter o desconto como acontece, por exemplo, com a modalidade Cruzeiro Sempre. Esses são os principais... as principais características desse novo modelo do sócio e o principal objetivo dele é, claro, convocar a torcida para esse período de reconstrução da equipe. O que eu acho que vale chamar a atenção é que R$12, muita gente falando, mas R$12 é muito pouco. Mas acho que a questão é não olhar a dívida do Cruzeiro como um todo, mas pensar isso aí em etapas, né? É um sócio que vai desencadear um monte de outras coisas a partir do engajamento da torcida. Então, quanto mais a torcida do Cruzeiro estiver engajada, mais ela compra camisa, mais ela vai ao estádio e isso movimenta as contas do clube. E se você for pensar, né, aí nessa renda de 4 milhões por mês, 1.200.000 só do sócio é, de fato, uma ajuda muito bem-vinda. Mas como os meninos bem pontuaram, tudo isso também depende dos resultados que o Cruzeiro vai apresentar no campo ao longo do ano. Porque a pessoa pode fazer, mas pode desfazer no meio do caminho. Pode desfazer no meio do caminho também. também. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos destrinchar, né, que fala? Destrinchar. Muito bem, professor. Toda essa situação e, claro, vamos falar das coisas do Atlético, das notícias do Galo, do Coelhão e por aí vai. Fique ligado, não saia daí.